Deixamos pessoas tóxicas chegar perto demais. Muito do trabalho é a arte do discernimento. Fala-se muito em bem-estar. Beba tal suco, tome tal chá e coma não sei o que. Faça tal exercício. Eu entendo. Mas como trazemos essa consciência crítica para as pessoas? A expert em narcisismo, psicóloga e autora renomada, Dr. Romani. Química e conexão são palavras perigosas para mim, pois remetem a traumas. O jeito que uso para descobrir se alguém está ou não em um vínculo afetivo traumático, eu pergunto: me diga por que o ama. A resposta é sempre: como nós perdoamos alguém que nos machucou tanto como um narcisista? Talvez não perdoamos. Algo que é muito importante para mim é que ninguém nunca sinta que precisa perdoar alguém por sequestrar a alma delas. Como saber se alguém é narcisista no primeiro encontro? Sejam todos bem-vindos de volta à The School of Greatness. Estou muito animado com nossa convidada. Temos de volta a doutora Romani aqui conosco. Muito bom vê-la. Seja bem-vinda de volta. Nossa última entrevista, eu acho que teve milhões de visualizações e ouvintes. E acredito que isso vai ajudar muitas pessoas. Então, it's not you identifying and healing from narcissistic people. Será que isso é possível? No seu livro, você revela todas essas ideias diferentes. É possível não somente se curar após um relacionamento narcisista ou abuso que você experimentou em um relacionamento com um narcisista, a intimidade, mas também voltar a confiar em si mesmo, acreditando que você pode escolher alguém que não seja narcisista? 100% sim, é possível. Vejo histórias de amor pós-abuso narcisista o tempo todo. É um caminho difícil, mas quero dizer que é viável. Não é fácil. Li isso na minha comunidade de cura, uma frase interessante do trabalho de David Kessler. Tenho certeza de que você o conhece, se não, deveria convidá-lo. Ele é ótimo. Para mim, é uma das melhores vozes sobre luto e trabalhou com Kubler-Ross, ele é o cara. E teve um belo trecho num livro, como compartilhado na comunidade de cura, para entender o luto do abuso narcisista. Ele diz que a perda é opcional. O que ele quis dizer com isso é: enquanto falava sobre seu luto, eu posso escolher. Evitar a perda é não amar de novo, não ter pets, amantes, parceiros, amigos ou família. Assim você não experimentará perdas, mas também não experimentará a vida. Achei bonito, porque a ideia é de que a perda é opcional e tornam-se escolhas. E eu acho que para mim e para os sobreviventes de abuso narcisista, sentir o senso de autonomia que tende a ser tirado por esses relacionamentos, o luto é um processo que você passa e trabalhando com vários clientes abalados, seja pela morte ou perda desses relacionamentos, é a experiência mais humana que existe, como o nascimento e a morte une todo mundo. E temos reações bastante universais a ele. Superar rápido. Rapidamente. Encontrar alguém rapidamente. Supere isso rápido e bola para frente. Não estou pensando mais nisso, voltei ao trabalho e estou bem. Voltei à rotina. O luto vai te encontrar mesmo escondido, tenha cuidado. Não posso enfatizar o suficiente quanto pessoas que viveram relações narcisistas se tornam mestres da dissociação. Não me refiro à dissociação traumática plena, mas a sensação de não sentir. Elas são boas em afastar tudo, porque é a única maneira de sobreviver nesses relacionamentos. Mas você fica bom em cortar a dor, vivendo nessa anestesia. Mas considerando a ideia que a perda é opcional, terá de viver sem amor, sem parceiros. Nada, você não sofreria violação de confiança ou traição, e toda a dor que acompanha o amor estaria desprovido deste sentimento. Porém, a experiência humana é conexão com outros. Em luto agudo, não pensamos assim em tratar a perda como opcional. Sabe? Chega um ponto em que você quer sentir de novo. Nada é mais bonito do que trabalhar com um sobrevivente que diz: acho que estou pronto para sentir as pessoas novamente, mas estou com medo. E eu os lembro, você sobreviveu. Qualquer coisa nova você vai encarar e conseguir. O medo é avassalador para quem pensa: como sobreviverei se isso acontecer comigo outra vez? Como terei fé nas pessoas novamente? E, principalmente, como confiarei em mim mesmo?
Essa perda de autoconfiança é o que mais me abala, porque há pessoas que agora têm dificuldades em tomar decisões ou duvidam de seu próprio julgamento. Portanto, muito do que falo não é sobre você. É a arte do discernimento. Todos só falam de bem-estar, beba tal suco, tal chá, faça exercícios, faça isso, compre tais roupas para treinar. Eu entendo, é fazer o que é melhor individualmente. Mas podemos instaurar essa consciência de discernimento nas pessoas? Não estamos sendo criteriosos com quem aceitamos na vida. Vai me maltratar? Entre, pode até fumar um maço. Se você é cuidadoso com a alimentação, então pare de fumar. Não me preocupo com o que comem, mas cuidado com quem você permite entrar. Não permita entrar o abuso emocional. Exatamente. Não dê corda ou invente desculpas. Deixamos pessoas tóxicas se aproximarem tão rápido e facilmente. Por que é tão comum as pessoas darem desculpas consistentemente pelos maus comportamentos de seus parceiros, por como são tratadas? Por que permitimos? Por que desculpamos? Por que continuamos? Você os ama, amamos eles. Amamos ou é uma falsa sensação de amor? Entraremos numa discussão filosófica. É união química? Acha que ama eles? Veja, se alguém se comporta mal no primeiro encontro, tenta assediar as garçonetes, grita e xinga você, você vai pensar, ok, Não haverá segundo encontro. não haverá segundo nem terceiro encontro. Você não tolerará isso se pensar bem. Mas por quê? Por que toleramos comportamentos ruins após 6 meses, 3 anos, e continuamos quando não aceitaríamos no início? Certo, primeiro é que é mais cognitivo e quase comportamental, envolvendo um pouco de economia e talvez o viés do custo irrecuperável. Já investi 3 meses no relacionamento, tenho que olhar outros perfis de encontros. Vou insistir nisso. Vamos fazer isso dar certo. Mas é muito cognitivo e acaba ignorando o mais poderoso, as coisas somáticas, físicas que acontecem em nós. Antigos padrões se manifestam. Se você foi uma criança que justificava suas atitudes para um pai invalidador e precisou atender às necessidades dele, saiba que a intimidade evoca esses comportamentos. Relações parentais possuem formas distintas de proximidade e vínculo, ativando antigos padrões. Nossa tendência de consertar, resgatar, desculpar e justificar em nome do vínculo ativa isso rapidamente. Assim, aos 3 meses, sobretudo se há atrações mútuas e características apreciadas, como inteligência, sagacidade e diversão compartilhada, uma viagem agradável e sexo, tudo isso, apesar de superficial, nos incentiva a manter o interesse de que sentirmos apegado e gostando. Somos bons em criar justificativas vinculadas ao trauma. Existem pessoas, Luiz, que percebem a insalubridade da relação e conscientemente se afastam. Elas podem ser menos vulneráveis às acomodações na sua família de origem. Como nos tornamos mais perspicazes? Quais são as qualidades de uma pessoa perspicaz? Como você sabe, eu tenho as habilidades, as ferramentas, a força emocional e a coragem para ser perspicaz. Como são essas habilidades? Como são essas emoções? Vou contar isso e depois volto na sua resposta. Chegarei aos detalhes principais. Conversando com alguém recentemente, me disse algo interessante. Muito do nosso diálogo é sobre discernimento. E ela mencionou que, por trabalhar e conversar comigo, tornou-se mais observadora, mas também mais lenta, deliberando sobre as coisas, ciente das feridas traumáticas em decisões de relacionamentos. Mas todos à sua volta perguntam: o que está acontecendo? Por que tanta demora? Decida-se logo. No nosso mundo, admiramos quem é decidido. Vê-se como alguém resoluto e confiante. A pessoa discernente pode parecer indecisa, embora não seja. Creio firmemente no trabalho físico somático, um elemento em que confio plenamente. Quando algo está certo, sentimos a integridade e uma sensação de completude. Primeiro, discernir implica em desacelerar consideravelmente. Vai ser mais lento. Sem sexo na primeira noite?
Não faça sexo, por mais tentador que seja. Vá para casa, cuide de si mesmo, sem outros. Não é moralismo de jeito nenhum. Apenas complica a clareza nas decisões, cria um investimento diferente e pode despertar emoções como vergonha, dificultando decisões. Fique claro. Pessoa por já terem tido relações. E você quer provar que está certo e não é quem dizem ser. Falando sobre isso, eu me pergunto qual seja o maior desafio que uma mulher pode ter ao transar com um cara no primeiro encontro. Não estou dizendo que, necessariamente, não possa dar certo. Necessariamente, não possa dar certo. Muitos dizem que são casados há 20 anos e transaram nesse primeiro encontro. Virou casamento. Sim. Mas qual é o maior desafio se uma mulher dormir com um homem no primeiro encontro? Acho que as expectativas mudam na hora. Matt Helsing, admirado por ambos, discute padrões, não é? Adoro seu trabalho, porém em relacionamentos narcisistas torna-se complexo. Aqui ele e eu temos uma dança interessante, porque o convencional não se aplica. Não estou dizendo que só um narcisista transa com você no primeiro encontro. Você pode conhecer alguém realmente doce e interessante. E se duas pessoas doces fazem sexo no primeiro encontro, certo. Mas isso, Lewis, afinal, é que o tecido conectivo de um relacionamento duradouro e comprometido é o respeito, compaixão, segurança, orientação para o crescimento e sintonia. Essas são as coisas às quais sempre volto. Isso é segurança em um relacionamento. E para chegar lá, como garantir que você tenha esses ingredientes ativos e porque o sexo é uma área muito carregada emocionalmente, alguns de nós ouviram falas moralistas e estigmatizantes sobre. Muitas foram vítimas de abuso sexual ou tiveram outras experiências sexuais forçadas, complicando a situação. Isso as deixa confusas. Do que se trata? O que estamos fazendo? Certo, o que estamos fazendo? Eu realmente acredito na estrutura binária de gênero, onde mulheres são mais envergonhadas nisso. Elas sentem como é assim que essa pessoa me vê. Por isso, embora pareça patriarcal e ultrapassado, infelizmente ainda faz parte da conversa sobre sua vivência subjetiva. Será que me coloquei numa situação ruim ou transformei em algo passageiro? Isso não é necessariamente verdade. Um bom parceiro não desvaloriza o outro por fazer isso, mas confunde as coisas. E se transa com um narcisista no primeiro encontro, esqueça. Esqueça. Como? Perdoe-me por ser tão direta, mas você é uma vadia. Eles baixam o nível. Com quem mais fez isso ou vai repetir com outro? Assim a outra pessoa se sente envergonhada no relacionamento. E a vergonha é plausível, ligada a um evento que pareceu íntimo. Porém, um narcisista usará isso como arma. Isso deixa a pessoa se questionando frequentemente. Elas pensam, não me vejo como alguém sexualmente desejado, e não são. Sentiram confiança e conexão num momento específico. Mas o narcisista tirará proveito. É melhor não ter relações sexuais com quem você acabou de conhecer, já que pode ser narcisista. Como saber se alguém é narcisista no primeiro encontro? Não consegue, a menos que seja gritante. Nunca recomendaria que entrasse num carro no primeiro encontro. É perigoso, muito próximo, e você está num mundo louco lá fora. Se você estiver em um carro ou vendo eles dirigir, perceba que narcisistas geralmente dirigem perigosamente, o que é um indício interessante. O que significa perigoso? São imprudentes? Gritam com os motoristas? Sim, dirigem rápido demais, mudam de faixa abruptamente. Estão mais velozes que outros carros, buzinam e fazem gestos. Isso tem sido objeto de estudo por pesquisadores, com vários artigos empíricos publicados no mundo todo, incluindo simuladores e observações, demonstrando que indivíduos narcisistas tendem a conduzir perigosamente. Se estiver num carro com eles ao terceiro dia e testemunhar essas condutas, atenção, levei 1 hora para chegar aqui hoje. Nessa hora pensei, essa é narcisista, ele. Cortaram minha frente, mas nunca entro nisso porque se de fato forem, eles têm pavio curto e me causarão problemas. Mantenho distância segura e chegarei quando for o momento. Certo.
Isso é frequentemente um sinal. Ignorando o óbvio, observe como tratam o manobrista que estaciona o carro, o garçom ou o bartender. Se são desequilibrados, rudes ou flertam de modo inapropriado já no primeiro encontro. Preste atenção. Talvez digam que estão muito ansiosos. Pense, é assim que se comportam ansiosos? Quer mesmo um relacionamento com essa pessoa? Então, diria que pequenos sinais podem surgir. Preste atenção. Isso veio à tona durante um bate-papo recente. Era um primeiro ou segundo encontro e, ao fim, estavam num bairro onde havia muito que explorar. Então, ele perguntou se queria ir a outro lugar para um outro drink. E ela comentou que fez o trabalho de discernimento. Ela disse que não estava bem somaticamente. Não, tivemos um bom momento, queria te ver novamente, mas eu trabalho cedo. Ele se mostrou frio e levemente irritado. Ela questionou se estava sendo excessivamente sensível. Eu disse que não, é um sinal vermelho. Porque se você teve um tempo adorável e um jantar maravilhoso e tinha trabalho, ou o que quer que fizesse no dia seguinte. Deveria respeitar. Ela disse não. Verei você próxima semana. Ela me disse que sente ter ferido seus sentimentos. Se ele responde assim a mágoas, esse excesso de sensibilidade é um alerta para mim. Esses são indícios precoces que podem surgir. É uma falta de consciência ou maturidade emocional, ou seja lá o que for. Sim, é também uma desregulação e reatividade. Vindo dele. Isso. Sim. Está descontrolado. Significa que ele não está emocionalmente seguro. Talvez esteja inseguro ou precise de algo. Sinto pena. Procure um psicólogo. Não é problema dela. Certo, exatamente. É um sinal para ela de que ele está assim. Pelo que entendi, você está dizendo que uma grande habilidade para perceber ou se proteger de um possível narcisista ou relação doentia ou um relacionamento doentio é ter discernimento. Discernimento, desacelerar. Desacelerar, prestar atenção e sentir isso no corpo. Sentir no corpo. Como você sabe quando está sentindo algo no corpo e é empolgante que causa aquele frio na barriga, aquela química, conexão? Se isso é um mau sinal ou é algo para observar porque você também se sente bem no corpo? Não tipo, isso é empolgante e perigoso, mas que parece certo para mim. Isso é engraçado. Em um livro passado, abordei como química e conexão são palavras perigosas para mim. Certas vezes pode estar associado a trauma. Pessoas dizem, não sei o que te dizer, parece familiar. Penso familiar não é bom, pois é um exemplo do corpo retendo algo. Escute, não estou dizendo que todos devem sair com alguém que acham sem graça ou não sente nada, então vou marcar um segundo encontro. Vou com tudo. Entrarei de cabeça no relacionamento. Qual o significado de conexão? Esse é o problema. Quando alguém diz sentir conexão, pergunto, o que significa para você? O que você chama de conexão pode ser diferente do que eu ou outra pessoa na rua chamaria de conexão. Sentimentos saudáveis de conexão incluem afinidade, ser visto e ouvido, além de conversas que fluem sem esforço. Você não se sente julgado, você se sente seguro. Eu aceito isso como conexão, mas conexão, quando você se sente em desvantagem, agora é como se o jogo começasse. E como eu conquisto essa pessoa? É um pouco quase como uma disputa. Quando é meio que um jogo, é ardiloso, aí isso me preocupa. Uau! Pode ser uma referência a sentir-se na necessidade de conquistar. Tenho que dominar essa pessoa. Quais os métodos? Verá isso em pessoas com resposta nervosa, apaziguadora. Como eu devo me alterar para ganhá-las? Essa familiaridade, especialmente se marcou a infância, pode parecer uma conexão. Uau! Porque dá trabalho, é empolgante. Há algo que preciso fazer, mas se alguém não se sente digno de ser amado como é e outra pessoa o aceita, isso é desconcertante porque não tem um modelo para isso. Você fica, como assim? Por que você é assim? Quando você tem que conquistar alguém, se torna empolgante.
A ideia de química pode tornar as pessoas irracionais. Se há química com alguém empático, compassivo, gentil e respeitoso, você ganhou na loteria. Você é sortudo. Nossa, Certo? E isso é ótimo. Existem pessoas abençoadas com conexão e outras coisas boas, tão quanto um ser humano pode ser. A maioria que tem conexão, infelizmente, vai dizer que sentia isso. É por isso que dei desculpas para isto e aquilo. É curioso, ao trabalhar com pessoas em relacionamentos de ligações traumáticas, a ideia de quente e frio, indo e voltando, implica repetição de discussões e justificações. Tenho uma tática para identificar essas conexões. Tenho um cliente num relacionamento caótico não saudável. Às vezes percebe-se que a situação não é saudável, mesmo amando essa pessoa. Então eu digo, ok, agora. Pare um minuto. Me diga por que você ama essa pessoa e você sabe qual é a resposta que eu obtenho quando as pessoas estão ligadas pelo trauma ou pela química. A resposta é, ok, doutora, me dê um segundo. Bem, você sabe. Eu não sei como descrever isto. Eu não sei. É apenas uma espécie de conexão. Isso não é resposta. eles não definem claramente o porquê. Perguntei a pessoas saudáveis sobre casamentos exemplares, pois tenho amigos assim. Uma amiga respondeu que ama seu marido, porque é seu melhor amigo e se cuidam mutuamente. Sentem como se lessem a mente um do outro. Gostam de compartilhar atividades e ele é quem ela quer ver ao acordar. É ansiosa para aterrissar e mandar mensagem a ele, sente saudades. Essas são respostas sinceras, nada de vínculos traumáticos. Mas essa incerteza de eu não sei não é boa. Como saber se está entrando em um relacionamento por um vínculo traumático? Não acredito que alguém entre assim, Louis. A atração é universal, embora achemos coisas diferentes atraentes e pessoas distintas se sintam atraídas por outras coisas. A atração há algo que nos puxa. Somos atraídos pelo esteticamente agradável, pelo familiar, pelo que é normal na cultura. Lembre-se, narcisistas são encantadores, carismáticos, confiantes e bem-sucedidos, o que atrai a todos, tornando eles todos atraentes para nós. Pessoas narcisistas são atraentes, mas não é o vínculo traumático que as faz entrar em relacionamentos, e sim permanecer. Uma pessoa pode ser atraída por narcisistas pelo encanto, carisma, confiança, beleza, suavidade, o pacote completo, e pensar: nossa, quero conhecê-los. Eles são tão cativantes quanto pareciam de longe. Isso é atração. 3 meses num relacionamento, a pessoa distorce, manipula, age de modo suspeito, invalida você e você inventa desculpas. Isso é vínculo traumático. O processo de atração e de ligação traumática está entre 2 coisas. Gostaríamos de poder cortar o processo, mas o problema é que a maior parte disso é chamada de bombardeio de amor. Não. Isso te envolve emocionalmente na relação e faz você sentir que está pensando neles o tempo todo. Como tirar alguém de um conto de fadas? Não é fácil. Como faria? É por isso que ninguém quer passar o dia dos namorados comigo. É o meu dia clínico. Penso que é melhor ficar trancado com meus clientes nessa data, longe dos outros, pois não é fácil. Quando estiverem na fantasia e tiverem disciplina para comer só a cobertura do cupcake, façam-no, mas evitem a parte inferior. Não precisamos disso. Querem se divertir, então divirtam-se, façam coisas legais. 2 a 4 semanas e então parar. Sim. É raro alguém dizer tá bom ou ir embora após a 3ª invalidação ou 3ª coisa duvidosa, não é? Gosto muito do número 3. A primeira vez que acontece, acontece. Na 2ª, é coincidência. Na 3ª, vira padrão. E aí você se pergunta, o que está acontecendo? Esse período de transição, em que o bombardeio amoroso dá lugar à desvalorização, é uma zona desmilitarizada muito perigosa, pois ainda ocorrem momentos bons frequentemente, mas as atitudes negativas começam a surgir enquanto você tenta. Você só quer o bom. O melhor. Volte às coisas boas.
frequente recebe coisas boas. Tudo se resume a reforço intermitente, criação de vínculos traumáticos. Não é consistente. É um caça-níqueis. Acho que a última vez que você esteve aqui, ou talvez seja a primeira vez, eu realmente não sabia o que era narcisismo completamente. Eu estava meio que... E me lembro de ter esses momentos de espanto, onde eu começava a perceber cada vez mais a dor de experimentar uma pessoa narcisista, ou as tendências narcisistas de alguém. Onde eu, que uma vez em um relacionamento senti tanto amor por muitos meses, e então veio essa acusação ou crítica intermitente, ou você precisa mudar, ou seja lá o que for. Menos aceitação de mim, mais me envergonhando, me diminuindo, tentando me mudar, mas ainda trazendo um pouco do amor. Mas então isso acabou até restar apenas 5% do amor e toda a culpa, crítica e experiências de manipulação. E quando você começou a me contar sobre isso, eu fiquei tipo, caramba. Porque é muito doloroso vivenciar isso. É doloroso. E muitas pessoas já passaram por isso de alguma forma, seja em um relacionamento íntimo, amizade ou com os pais. É doloroso estar dentro. É doloroso tentar sair. É doloroso curar-se. A coisa toda é dolorosa. É doloroso. Reconhecer que a simples ideia de se afastar de alguém que maltrata é como cortar o próprio braço para alguns. Quem está traumatizado pode sentir uma crise de pânico só de pensar em deixar a relação, sem nem iniciar a conversa. Não é possível viver constantemente sob tensão, pois o sistema nervoso e a psique humana não são projetados para isso. Como então dissipar essa tensão e dissonância cognitiva? Dissipamos a dissonância, certo? Justificamos e nos sentimos menos tensos e agora ganhamos mais tempo. 1 mês, 6, 10 anos. Quando a vida fica agitada, que é onde pessoas podem se casar com um narcisista. Então há o casamento e correria, distração. Depois você tem filhos, trabalhei com muitas pessoas. É por isso que 20 a 25 anos não é um tempo incomum para um casamento com uma pessoa narcisista acabar. Porque por volta dessa época, não há tanta atividade para se prestar atenção. Você pensa, eu odeio essa pessoa. Certo. Odeio essa pessoa. Não desejo mais estar nesta casa. Porém, havia muita correria, trabalho. Demora a perceber. Sim. Eu sinto muita compaixão pelas pessoas que passaram por isso, porque eu lembro de pensar, eu pensava, como faço para sair dessa relação? Mas eu não tinha a coragem. Agora eu tive a coragem de fazer tudo mais na minha vida, de alcançar e correr atrás dos meus objetivos, de ter conversas desafiadoras e de ter sucesso, ou o que quer que fosse. Mas eu não tinha a coragem de ter conversas difíceis em um relacionamento anterior, o que me manteve nesse relacionamento. E quando eu pensava em terminar a relação, eu ficava com palpitações cardíacas. Então, do que você estava com medo? Deixe-me voltar a esse estado agora porque sinto que estou em um lugar saudável. Mas acho que me sentiria um fracasso se não fizesse o relacionamento funcionar. Pensava que algo estava errado comigo se eles não me aceitassem ou amassem, ou ficassem bravos ou irritados comigo. Ou eu pensava, como não voltar aos primeiros meses quando tudo era maravilhoso e sem estresse? Não havia nada de errado ou para culpar. Você não precisar mudar, ou não poder fazer isso, ou ter que fazer isso. Eu me perguntava por que não podemos simplesmente voltar a essa experiência e ter de maneira contínua, mas também não sabia como era um relacionamento saudável. Então nunca vivenciei isso a partir do modelo dos meus pais. Isso. Nunca vivi isso em nenhum dos relacionamentos que tive. Então, eu não conseguia saber instintivamente se isso é saudável. Se é assim que deveria ser, se daríamos certo ou não, com base nos nossos valores, na nossa visão, ou seja lá o que for. Mas isso pareceu saudável. Nunca me senti saudável em nenhum relacionamento. E então, eu simplesmente não sabia. Você não sabe. De certa forma, ser honesto consigo mesmo sobre aquele momento em um relacionamento em que não está bom para mim, estou com medo. Como disse, senti falta de coragem. E eu também tinha medo, tipo, se eu terminar isso, essa pessoa vai sair e tentar arruinar minha vida. Esses medos, alguns são baseados na história, outros na identidade, como eu sou um fracasso.
Alguns são baseados em uma possível realidade. Certo. Há algo desafiador sobre relacionamentos com narcisistas. É ótimo quando terminam contigo. E por quê? E eu respondo: você ficará tão feliz por isso. Ainda não aconteceu. Tinha que terminar. Eu dizia, por favor, termine isso. Elas não fariam. E então elas disseram, você está estragando tudo. É sua culpa. E eu, nossa. Quando você termina, é comum haver um período de abuso pós-separação. Isso pode variar entre perseguição, mensagens de texto incessantes e difamação. Entram em contato com amigos. Publicar indiretas nas redes sociais, quando todos sabem que é sobre você. Sim. E todas essas coisas, grandes ou pequenas, podem, nos casos mais horríveis, ser violência física. Mas estamos discutindo algo menos perigoso, porém ainda psicologicamente nocivo. As pessoas meio que preveem isso e não querem que ocorra. Então elas dizem, há um modo de evitar que isso aconteça, continuar nisso, certo? Mas ver um desses relacionamentos... Parte dessa coragem é perceber quando um relacionamento íntimo é tóxico, especialmente sem modelos de relações saudáveis ou histórias de acomodação para mantê-los. Chegar a esse lugar requer coragem para reconhecer que algo está errado e precisa ser enfrentado, ainda que isso revele um medo avassalador que toda outra parte da vida estava em desordem. Isso nos leva a enfrentar e examinar aspectos das nossas vidas que muitas vezes evitamos e examinar como essas coisas nos moldaram. Ou moldaram nossos pais. Esse é meu ponto, parece demais. Mas tenho que falar, o medo de muitos é o arrependimento. E se estiver errado, interpretando errado, os primeiros 3 meses foram bons. Talvez seja um obstáculo temporário. E se desistir e estiver no deserto dos perfis de relacionamento e fotos de filhotes, o que farei? Jamais encontrarei alguém bom. A próxima pessoa receberá uma versão melhorada deles. As pessoas entram nesse caminho sem volta. É quase como uma criança que não quer seu brinquedo, mas impede outros de tê-lo. Se teve um irmão, sabe que ele não larga a bola. Mas você não a deseja e também não quer que ele a possua. É isso, o medo das pessoas de se arrependerem. E se estiver errado? E se elas mudarem ou seguirem em frente para outra pessoa? Eles agem rápido, é o que fazem. Então tenho um pássaro na mão e é difícil namorar. Investi 1, 2 ou 4 anos, seja lá quanto for, né? Nossa, como você sabe quando alguém é a pessoa certa? Não narcisista. A pessoa certa. Você sabe quando sabe, mas como você realmente sabe, mentalmente, espiritualmente, somaticamente, que isso é saudável? Que essa pessoa pode ou deve ser a pessoa certa para mim? Então você não está indiferente nem remoendo. Isso faz sentido para você? O que significa? Quando você fica remoendo é prejudicial. Exemplo no trajeto indo para o trabalho. Tudo isso. Remoer é ruim. Sim. A indiferença é algo ruim. Eu ia dizer que é porque você não pensa nisso o tempo todo, mas não digo nesse sentido, pois é literalmente indiferente a alguém. Se nunca retornarem sua ligação, não se importa. Em um bom relacionamento, você anseia ver a pessoa. É a primeira para quem conta boas notícias, porque sente-se validado pelo que veem em você. Eles são genuinamente orgulhosos de você, mas a expectativa de vê-los predomina. Até fico surpresa. Uma amiga casada há uns 30 anos me visitou no verão e falou com o marido ao telefone. Eles são um casal da velha guarda. Desculpe, minha amiga. Se está ouvindo, sabe que falo de você. Mas ouvia a conversa deles, era tão bonito. Ele era atencioso. Ele trabalha muito no verão e ela durante o ano letivo. E ela queria fazer tudo. Ele dizia, querida, você precisa de tempo para si. Não planeje muitas atividades diárias. Saia, leve as crianças, curta a praia. Não era um você está de férias e eu não.
Ele dizia: sinto sua falta, mas fico feliz que esteja se divertindo, mal posso esperar para vê-la. O tom de voz revelava, e eu, meu Deus. Após mais de um quarto de século, ela anseia por falar com ele, como no início do namoro. Tenho amigos que vivem situações semelhantes. Não parece uma amizade, e sim algo especial. Eu tenho que dizer que existe uma fantasia tipo: imagina se você crescesse com pais que tivessem esse tipo de casamento. O que isso faria por você? O que isso faria pelo seu coração? Sabe, Lewis, há pessoas cujos pais tinham um casamento feliz, mas que acabam se envolvendo com narcisistas, o que é bastante confuso e complicado. Cujos pais estão super felizes. Eram histórias de amor. Crianças eram narcisistas? Não, a criança se casa com um narcisista. Eu já vi isso ocorrer várias vezes. São compreensivos, amorosos e acolhedores, como acontece? Então, voltando ao charme, carisma, confiança, sucesso, tudo isso, certo? A pessoa é impressionante e organizada. Às vezes, narcisistas bombardeiam a pessoa e sua família com amor, principalmente em famílias unidas que fazem tudo juntas, conquistando a simpatia delas, especialmente numa família feliz. Não há barreiras para se aproximarem, pois seu amor pelos filhos e uns pelos outros transborda. Sabe aquele cinismo de famílias disfuncionais? Quem é esse cara? Aqui não tem vez. É mais um bem-vindo entre. Seja bem-vindo. Sente-se. Há muita validação, não é? Quando erros acontecem, percebemos a ausência de um modelo. Aqueles de nós de famílias disfuncionais sabem o que é desordem. A confusão, não temos um nome, mas é como se algum deles nunca tivesse estado neste planeta pensando: que lugar é esse? Eles falam uma língua que não entendo. Isso pode ser trágico. Consultei famílias em que os pais, lembro tão bem, eram casados há quase 48 ou 45 anos, eram muito saudáveis, faziam coisas maravilhosas juntos. A filha casou com um narcisista, certo? Os pais quase vieram até mim, pois não entendiam isso. Estavam devastados, pois realmente acreditavam que o tribunal de família daria a guarda à pessoa mais agradável, mas eu disse que não funciona assim. Sua filha precisa urgentemente de um advogado. Disseram que não, porque que o processo começou e estamos assistindo nossa filha desaparecer. Sentiram-se culpados por dar conselhos terríveis, sugerindo que amasse-o mais, o que em nossa família significa também dar mais dinheiro. Isso seria apenas como: vocês vão para as Bahamas no fim de semana. Nós cuidaremos das crianças. Então foi como se estivessem basicamente fornecendo o que ele necessita. E ele estava piorando e traindo ela mais, e estava ficando cada vez pior e pior. Mas a família realmente. Eles sentiram quase uma sensação de danos morais, que haviam feito algo errado com sua filha por não ver isso. Mas, Lewis, eles não tinham um modelo. E há pessoas lá fora que são assim, elas não sabem disso. Eles realmente têm uma vida alegre e feliz. Querem confiar nas pessoas, no mundo, estar aberto, ser vulnerável, tudo isso. Mas a coisa boa é que a mulher tinha uma família feliz que era uma grande fonte de apoio. Que bom! À medida que tudo desaba, a maioria não tem isso. Não só enfrenta um divórcio infernal, como também não tem uma família de apoio, ou são por ela culpados, ou ela contribuiu para os problemas. Meio que duplicou a dor. Você disse coisas sobre um narcisista. É charmoso, carismático, confiante e bem-sucedido. Carismático, confiante, bem-sucedido, curioso e atraente. Poderíamos continuar. É possível ser charmoso, carismático, confiante, bem-sucedido, atraente sem ser um narcisista? E como distinguir os dois? Sim. Bem, veja só como diferenciar. O charme e o carisma atraem, certo? Eles são como elementos vistosos que atraem polinizadores, chamam a atenção de abelhas e pássaros. Então, há uma habilidade interpessoal cultivada na pessoa charmosa e carismática. Pode acontecer. Como você sabe?
A pessoa charmosa e bem-sucedida que não é narcisista é empática, ouve, é calorosa. Há sempre aquela visão da pessoa na festa falando com você, mas parece olhar através de sua cabeça para a porta atrás, para ver se algo melhor chega. Essa impressão não vem delas. Há genuinidade e não monopolizam a conversa. Existe um verdadeiro calor nelas. Você sente isso, quero dizer, definitivamente sente, e precisa de algumas tentativas para ter certeza disso. Olha, já conheci pessoas charmosas e carismáticas que são legais, mas conheci mais que são narcisistas. É uma combinação rara, certo? Nossa, provavelmente é raro, dependendo de onde está no país, onde pode haver mais. Los Angeles tem muito, né? Qual a porcentagem de narcisistas no país? Acha que existe um número para isso? Vou estimar um número, pois nunca obtemos estatísticas confiáveis. O transtorno de personalidade narcisista é um diagnóstico clínico que necessita de um profissional de saúde mental para ser emitido após muito tempo de avaliação do cliente. Narcisistas também não fazem terapia. Normalmente eles não fazem. Quando vão, geralmente é por razões indiretas, como vício, depressão, aparências ou ordem judicial. Um ultimato de um cônjuge, por exemplo. Muitos terapeutas não fazem o diagnóstico devido ao estigma e questões de seguro. O mundo do diagnóstico é complexo. Descobrimos prevalências de transtornos através de estudos epidemiológicos, nos quais as pessoas são entrevistadas anonimamente e sem registros. Esses estudos de TPN indicam uma prevalência de 1 a 6% no país. Dão alto no espectro narcisista. Estão nos estudos de pesquisa, não posso dizer que estejam no ápice. Um ponto a corrigir é que ter TPN não implica maior gravidade, mas o diagnóstico. É isso. Faz sentido? Pode haver outros que não foram. Não diagnosticados, mas que são bem mais severos. Na escala de narcisismo, que varia do leve ao grave num espectro, o percentual estipulado é que 15% da população tem narcisismo suficiente para causar problemas a outros. Esse é meu palpite entre 15 e 20. Eu diria que em certas partes de LA, 20, em certas indústrias. Certo. Diria que, em média, 15% das pessoas são narcisistas, ou seja, 85% não são. Isso é bom. Existem 4 tipos diferentes de narcisismo? Provavelmente diria 6, mas vamos concordar com 4. Quais são? Diria que o narcisista grandioso é tradicional, arrogante, pretensioso, encantador e carismático, brilhante. É o protótipo do narcisista. Ao vulnerável, provavelmente a forma mais interessante para mim, exibindo mau humor, petulância, agressividade passiva, vitimização crônica, ansiedade social, dificuldade em começar, vivendo em fantasias que nunca realizam. As pessoas grandiosas geralmente realizam, falam e agem grandiosamente. Ser vulnerável não implica intimidade ou vulnerabilidade real com você. Significa que são vulneráveis, mas sem ação concreta. Correto. Dizem a todos, vou fazer tal projeto. Você sabe por que não consegui fazer? Porque aquele cara não me pagou, me enganou e alguém roubou minha ideia. É isso. O vulnerável. Os vulneráveis. Ok. E temos então os malignos que se destacam como a forma mais grave de narcisismo. Falamos então do tetraedro negro, que une narcisismo, psicopatia, maquiavelismo, vantagem sobre os outros e sadismo, incluindo a paranoia. Certo? Então, no narcisismo maligno, falamos de pessoas mais coercitivas, ameaçadoras e isolacionistas, o que se assemelha à psicopatia, mas ainda representa um narcisismo extremamente severo. Temos também os narcisistas comunitários. Comunitários. Essas são as pessoas que obtêm sucesso. Narcisistas precisam de validação constante. Narcisistas comunitários buscam reconhecimento como salvadores ou líderes. Logo, um líder de culto seria um narcisista maligno comunitário. É um coquetel completo.
Líder de seita narcisista maligna comunitária seria o extremo, mas alguns narcisistas comunitários podem ser como pais que participam na associação de pais e professores, participa de ligas infantis, arrecada fundos, vai a galas, mas grita com os filhos e maltrata o parceiro em casa. Na superfície parece que ela... Eles acham que ela é uma santa entre nós. Anda por aí e todos pensam que é humanitária, mas não, trabalhei na ONG dela e era um inferno. Quando você vê o que está por trás, que percebe? Esse é o narcisista comunitário buscando validação pelo senso de vejam que boa pessoa são. Resgatam filhotes, arrecadam dinheiro, parecem bons, mas por trás não são. Não significa que todo benfeitor é um narcisista comunitário. Eles continuam a ter falta de empatia, senso de merecimento, todas essas outras coisas. Então quero construir uma comunidade e ajudar pessoas. Como se faz isso? Você tem um público grande. Como criamos comunidades sem que desvirtue? É só porque, se não formos consistentes no serviço e nos relacionamentos, acabamos... Você seria maldoso para outras pessoas, mas eles não perceberiam. Entendi. Por trás dos panos? Exatamente. Então você é rude com seu parceiro, família. É inconsistente. Coerente, mas só na fachada. Você maltrata quem está nos bastidores e fica só encenando. Não é consistente nos dois. Sem mentalidade de servir. Comunitário. Sim, e temos o narcisista autoproclamado. Ele é julgador, moralista e rígido, com comportamento estranho em relação ao dinheiro. Esse é um tipo que tem muito dinheiro, mas se alguém da família enfrenta dificuldades, como perder o emprego e precisar de cuidados médicos, eles dirão, eu não causei isso, então resolva. São insensíveis e possuem uma postura rígida e julgadora. Eles julgam as pessoas pensando, olha só o que construí, devo ter trabalhado duro. Nunca a atribuem ao acaso ou à falta de má sorte. Se dizem que o jantar é às 6 e você chega às 6:30 porque seu filho adoeceu, dirão, sinto muito, já jantamos. Parece muito rígido, frio, moralista, mesquinho, obsessivo. Muitas vezes são workaholics que pouco se importam com o impacto nos outros. É como se houvesse workaholics que observam os demais. Tipo, arranjarei um tempo para você. Claro. Assim que terminarmos, podemos tirar férias. Eles comunicam e todo mundo está a par, fazemos isso para poder comprar a casa. Então, é possível ser moralista e não ser narcisista? Não é possível ser dono da verdade e saudável. Implica superioridade. Entendi. Você vê o narcisismo de alguns fanáticos por exercício. Acordam às 4 horas, ordenham a cabra, fazem um smoothie e 1000 abdominais, correm milhares de milhas, trabalham, escrevem no diário, dormem às 20 horas e penso, sobre o que falam? Não têm vida social? Como lidam com crises familiares? Mando-a para aquele lugar. Bebo mais leite de cabra e por isso manterei minha forma até os 179 anos. Faço isso e você não, seu preguiçoso. Isso é autossuficiência sem compaixão ou consideração pelos outros. Autossuficiência é onde a falta de empatia se encontra. Não acho que ser autossuficiente é algo bom. Não vejo todos os autossuficientes como narcisistas, mas me disseram que o narcisismo autossuficiente aconteceu na família delas. Era um dos pais. Geralmente espera-se que a criança siga regras rígidas como não toque isso, não sente ali, coma de um jeito específico, impedindo que viva sua infância. Certo, número 6? O sexto tipo seria um narcisista negligente. Essas pessoas enxergam todos como objetos descartáveis, igual xícaras de café. Eles ignoram completamente esses objetos até precisarem deles. Simplesmente os descartam. Não lhes dão atenção ou energia. Não dão atenção. Eles não se conectam quando uma pessoa ao redor está sofrendo, eles não se importam.
É falta de empatia. É uma falta de empatia, exemplificando. Um narcisista maligno ou grandioso pode ficar bravo, tipo, nossa, por que você está falando comigo? E quem tem relacionamento com narcisistas negligentes pensa, eu aceito, pelo menos, essa pessoa me ouviu. Pessoas nestes relacionamentos sentirão que estão enlouquecendo, pois quem está com elas não percebem a menos que eles precisem de algo. Então estão dando um gelo e não falam com eles há dias. Não percebem ou nem se importam. Você pode dizer que tem uma grande apresentação na próxima semana e não vão perguntar. É sobre eles. É tudo sobre eles, de uma maneira estranha, sem prestar atenção nas outras pessoas. Conheci clientes com essa experiência, dizendo que é como se não existissem. Mas quando tinha algo de que precisavam, passavam a existir. Você se sente como um assistente pessoal muito negligenciado. Minha nossa. Agora, por acaso você viu alguma pesquisa recente sobre se homens são mais narcisistas do que mulheres? Depende do tipo de narcisismo, maligno ou grandioso, é mais homens. Narcisistas vulneráveis está empatado. De maneira geral, mulheres são mais narcisistas que homens ou? Eu que, em geral, Nas redes sociais, a grandeza do eu, os filtros e tudo mais, e então a constante exposição. Muitos homens fazem isso, mas parece que mais mulheres fazem isso porque estão sendo validadas nas redes sociais. correto. Devemos ser cautelosos ao considerar que postar frequentemente e receber curtidas nas redes sociais por si só não faz de alguém um narcisista. Não se pode generalizar que todos os influenciadores sejam. Precisaria conhecê-los pessoalmente e passar alguns dias juntos para entender quem são. Narcisistas seriam melhores influenciadores por serem capazes de fazer um trabalho superior, devido ao que é exigido, se isso faz sentido. É uma atuação buscando máxima validação. Assim, eles serão mais fortes, como alguém forte é melhor em carregar caminhões. Eu não me sairia bem, eu poderia fazer mais lentamente. Claro, Isso se aplica a pessoas agradáveis também. Sinto-me mal ao pedir que gastem dinheiro, mas é um bom livro. Está tudo bem em pedir. Não sou bom nisso. Por isso, algumas pessoas, devido ao seu narcisismo, são excelentes vendedores e bem-sucedidas. De fato, isso explica a superrepresentação de narcisistas entre CEOs, pois muitas vezes progridem vindo de vendas. Neste ponto da história, há mais homens que mulheres por várias razões. Isso se deve em parte à socialização dos homens e meninos, que aprendem a considerar a emoção como algo ruim, ridículo e uma forma de fraqueza ou vulnerabilidade. Em 2024, presenciei numa loja similar à Target uma mãe repreender seu filho que estava chateado ou tinha caído, dizendo: "Pare com isso, meninos não choram." E isso me comoveu. Imaginei quanto o menino ouve isso diariamente, que suas emoções são inaceitáveis e sinal de fraqueza. Acredito que ainda ensinem os meninos a serem durões. Meninas choram após um jogo de futebol. As minhas choraram após suas partidas. Isso é aceito e as consolamos. Entretanto, se um menino chora, pode sofrer humilhação dos colegas. Ele pode enfrentar a raiva de um pai. Meninos e homens progrediram, mas ainda temos um caminho a percorrer, e por causa disso, essa emoção precisa ir para algum lugar. Creio que isso pode gerar uma ferida central, manifestada em defesas narcisistas. Mulheres têm essa permissão. Elas são socializadas para buscar mais contato social e apoio. Homens, no entanto, é a questão do teste de colonoscopia. Pergunte a um cinquentenário se após uma colonoscopia tem quem o leve para casa além da esposa. E muitos dirão que não. certo. É uma resposta ruim. O exame de colonoscopia é um bom exemplo. Sei que muitas mulheres diriam que tem cerca de 15 pessoas para chamar. Várias poderiam levá-las para casa após o procedimento. Escute, ninguém nasce narcisista. É um fenômeno social e de desenvolvimento. Se bebês forem chamados de narcisistas porque não ajudam nem percebem sentimentos alheios, apenas esperando que façamos tudo por eles,
Lembre-se, crianças acabaram de nascer. Os pequeninos têm temperamentos. Você teve um, eu tive. Questionamos seus pais sobre como era. Se têm irmãos, podem ter tido temperamentos diferentes. Alguns são fáceis, se acalmam, riem muito, dormem bem e podem ser levados a qualquer lugar, sendo adoráveis. Frequentemente, crescem para ser pessoas adoráveis. Outras crianças são apenas difíceis, como birras inacabáveis desde o nascimento, inquietas, mal dormem e são exigentes. À medida que crescem, essas crianças podem ser mais externalizadoras, ter problemas escolares e serem ativas. Elas se beneficiam do esporte, que serve de canal e oferece validação. Contudo, permanecer o dia todo sentadas na escola é desafiador para elas, e então eles recebem muita invalidação. Mas pode haver crianças que tenham esse tipo de temperamento acelerado, mas que não sejam difíceis. São crianças doces, mas elas só querem se movimentar. Mas isso é mais difícil. Parece uma criança de 4 anos que está querendo brigar. Esses temperamentos difíceis em ambientes de invalidação, quando pais não estão disponíveis, pais que são cruéis, pais que rejeitam, pais que são abusivos. Essa combinação parece preparar para personalidades narcisistas. Nem sempre termina assim, mas é uma espécie de preparo. Então, torna-se uma origem familiar. Pode haver caos. Na mesma família, por exemplo, com 2 ou 3 irmãos, um pode ser narcisista, mas os outros não. E pode ter sido um ambiente muito similar para todos. Como? Temperamento diferente naquela criança. E pode decorrer de um acontecimento marcante na família, como divórcio ou morte. A violência doméstica pode ser testemunhada por uma e não por outra, dependendo da diferença de idade. Embora os pais sejam provavelmente centrais e significativos, há outras pessoas ao redor das crianças que também incluem cuidadores, professores e treinadores, que juntos moldam a criança. Em alguns casos, não é só negligência. Há pais que dizem aos filhos que são mais especiais que qualquer outro, a criança mais especial. Não há necessidade de mentir ou esperar por você. Os pais dizem ao filho: você é a coisa mais especial do mundo. Você merece tudo o que quer e vai furar a fila ou o que for. O que lhe está ensinando? Você diz que as crianças tendem a 2 caminhos distintos. Um grupo torna-se narcisista, considerando-se especial e com direito a privilégios. Serão exigentes na sala e sentirão que têm direitos além dos outros. Aquela espécie de pirralho mimado e rico. Mas um outro grupo, que talvez não tenha compartilhado desse temperamento, crescerá com uma grande vergonha por não ser especial, sentindo um conflito interno. Não sou tão inteligente quanto essa pessoa. É melhor me destacar e mostrar que sou especial. Se as coisas não acontecerem como esperado, sentirão-se mal. Há um novo fenômeno, com tanta superproteção parental, algumas dessas crianças. Ok, meus pais faziam tudo. Eu meio que não consigo fazer muito por mim mesmo. Está surgindo um narcisismo vulnerável neles, quase raivosos com os pais que facilitaram demais. Nenhum pai está ganhando com isso, já posso te garantir. E é muito doloroso para os pais, eu sei onde é mais dolorido, porque conheço a dor de ter um filho adulto narcisista. Esses pais muitas vezes se perguntam se algo no ambiente teve relação. Nos casos mais dolorosos, uma pessoa amorosa casou-se com um narcisista, criando um ambiente tóxico contra o temperamento da criança, ou quando o pai narcisista a doutrinava. Eu vi pais sofrerem com isso, um verdadeiro inferno na Terra, onde o amor incondicional é dado ao filho, que responde com ódio e um comportamento terrível, manipulador e brutal. É absolutamente horrível, tenho que dizer. Esse é o grupo de clientes, pais de filhos adultos com narcisismo, que é o mais difícil e doloroso para mim. Olham para os filhos e pensam: eu que criei. Criei aquele filho. Que fiz de errado para causar isso? Há certa moralidade. Culpa e tudo mais.
A vergonha, a culpa, a perda, a luto. É terrível, é o pior. Terá que conviver com isso sempre. Para sempre. É como estar casado com um narcisista. É ainda pior, porque existe uma devoção que você sente por um filho de muitas maneiras, que para essas pessoas eles tiveram que dizer: eu tenho que me afastar do meu próprio filho. É devastador. Quais são 3 coisas que você pensa que um pai pode fazer quando tem um filho para se preparar para criar um ser humano saudável e não narcisista? Estar em sintonia com o filho é vital. Não é só dizer, você é incrível, mas perguntar, o que faz, querido? E aceitar a resposta. Não sei se já falou, não ouvi todos os episódios. Já falou com um terapeuta Gottman ou um estudioso de seu método? Adoro os Gottmans e quero convidá-los, mas ainda não fiz. O interessante é que a obra de Gottman nem sempre funciona com casais narcisistas, mas destaco no seu modelo a ênfase em sintonia, o que considero ainda mais relevante na paternidade. Gottman ressalta a importância para casais também. Você já ouviu falar do famoso Bird Test que está no TikTok agora? Sim, onde alguém presta atenção ou pergunta sobre o pássaro. Em um relacionamento, sintonia é essencial. No TikTok, a trend era parar o que estava fazendo para apreciar algo que o parceiro mostrou. Se um não consegue parar de mexer no celular, a relação é saudável. Podemos nos virar para o parceiro e dizer: nossa, que incrível, me dá um segundo, quero muito ver isso contigo. Desligar o celular e dar atenção ao outro é fundamental. Sintonia. Isso é sintonia. Crianças precisam disso mais que adultos. Assim, quando a criança chama seus pais e eles respondem, não necessariamente largando o que fazem, mas dirão: espera um pouco, querido, já vou aí ver. Então devem ir. Em vez de negligenciar. Ignorando-os ou continuando a assistir televisão, essa eu vejo direto. São os pais só no celular. Criança olhando para os pais dizendo: ei, veja. Vejo pais passeando os filhos no carrinho, e alguns modelos até têm porta-celular. Nessas horas penso, mas aproveite esse momento único, olhe para o bebê, esteja presente e conecte-se com ele. Enfim, sintonia. E que a criança saiba disso. É primordial. Segundo, escute suas necessidades sem julgamentos. Se dizem que não precisam, Digamos que a criança diz: preciso de 3 videogames novos, tá bem? Você responderia: calma, vamos conversar. Você já tem um videogame que funciona perfeitamente. Podemos conversar sobre como conseguimos aquele console, certo? Mas a ideia não é te acusar de estragar as pizzas ou dizer: como você ousa me pedir um videogame? Geralmente, não é isso que as crianças querem. As crianças buscam a atenção dos pais para se sentirem seguras. Quanto mais você atende a essa necessidade, menos elas demandam, pois sentem-se seguras. Às vezes, o amor de uma criança pelos pais é o seu mundo inteiro. mas como evitar protegê-los demais, tornando-os incapazes de sobreviver no mundo? Se eles têm um vínculo seguro, entenderão. Não precisam estar sempre contigo, certo? Ei, mamãe, bora jogar cobras e escadas. Claro, prepare. Mas digo isso como mãe trabalhadora e que foi mãe solteira, com vários empregos enquanto meus filhos eram pequenos. Então, às vezes era: monte o jogo, vou corrigir mais uma prova. E depois jogaremos cobras e escadas, certo? Claro. Às vezes é só 15 minutinhos. E lá vou eu, certo? Às vezes meus filhos dizem: foi difícil. Você estava frequentemente olhando para a tela trabalhando. Sabemos que trabalhava, mas ainda doía. Então sei que não acertei isso, mas digo: nunca menospreze suas necessidades. Então, mesmo quando dizem coisas simples como: podemos ir ao parque, podemos caminhar, jogar bola, é o que uma criança quer.
Quantos homens dizem que só queriam jogar beisebol? E nunca foi sobre o beisebol, sobre o significado de jogar bola. É a sintonia perfeita. Você interage constantemente, tem que receber atenção. E é isso que significa jogar bola. Portanto, seja disponível para seus filhos, compreenda-os. Como eu disse, acertando 80% do tempo, eles descobrirão os outros 20%. Número 3. Empatia. Modele-a, viva-a, mostre-a. Mais do que sentir pelos outros, é fundamental eles verem você tendo empatia pelo ambiente, com outro pai, parente, um animal ou o entregador. Agradeça com um olhar sincero, no supermercado, em todo lugar. Seu filho absorve atentamente isso. Um exemplo pessoal, com meu filho. Se estiver ouvindo, saiba que fiz isso com você. Nós líamos uma história, um livro. E depois eu diria, o que você acha que o urso sentiu? Tipo assim, aquele urso estava realmente triste. Por que você acha que o urso estava triste? Bem, os outros ursos não estavam compartilhando com ele. Então pegue o livro. O mesmo com um programa de TV. Então você teria assistido um programa de TV. É mais do que reflexão. É destacar a empatia. O que você acha que aquela personagem ou personagem se sentiu, você pode fazer isso até bem na adolescência, quando o filme acaba. O que você sentiu? Como aquele filme te fez sentir? Não importa a quantidade de conversa, seja Star Wars, universo Marvel ou artes marciais. Você pergunta, o que achou disso? Algumas das conversas mais poderosas com meus filhos foram pós-filme. Outras conversas íntimas surgiram após assistir a um filme, pois se torna um catalisador. Entende? Legal. Desde cedo, assistindo qualquer coisa como Vila Sésamo, eu lembro da minha filha chateada porque maltratavam o Elmo. E eu dizia, está preocupada por quê? Pois ele tinha a melhor intenção. Sim, e eu dizia, entendo isso. É tão gentil preocupar-se com o Elmo. Nós temos que encorajar empatia. Empatia, vulnerabilidade, lágrimas, fazer artesanato, assar, construir ou realizar outras atividades com eles. Eu tenho mais algumas perguntas para você e seu livro vai inspirar muitas pessoas. It's Not You: Identifying and Healing from Narcissistic People. Algo sobre o qual conversamos antes de começarmos foi essa ideia de como podemos perdoar alguém que foi abusivo de maneira narcisista conosco. Especificamente, como podemos perdoar nossos pais ou nossos parceiros? Como podemos perdoar alguém se estivermos em um relacionamento por 10, 20, 30 anos? Talvez tenham tido filhos conosco ou seja lá o que for. Como podemos perdoar alguém que nos machucou tão profundamente como um narcisista? Talvez não precisemos. Preciso dizer que algo muito importante é que ninguém sinta que deve perdoar alguém por sequestrar sua alma, pois talvez não exista perdão para isso. A pressão para perdoar fez pessoas se sentirem culpadas por sua vida, por perdoar prematuramente. Há literatura interessante sugerindo que perdoar alguém que reincide nos mesmos erros pode prejudicar significativamente o bem-estar de quem perdoa. Então, nossa pesquisa sobre perdoe, você se sentirá melhor. Perdoe, você se libertará. Não é bem assim, pois nem todos deixam essas relações. Algumas pessoas mantêm contato com familiares e podem não ter escolha, nem todos conseguem ir embora. Não é simples como, você é narcisista, estou saindo desta relação. Não é assim a maior parte do tempo. Tenho um pai muito tóxico e ainda interajo com ele. Tenho um ex-parceiro muito tóxico e ainda criamos filhos juntos. Estou num casamento tóxico e persisto nele, entende? São pessoas que destruíram outras até o âmago, fazendo-as sentir-se insuficientes e sem valor, perdidas sobre quem são, duvidando da realidade. Isso é perdoável. Não tenho tanta certeza, então sempre direi a todos com quem trabalho, essa é uma decisão pessoal. Não é certo perdoar. Não é certo não perdoar. Não é errado perdoar. Não é errado não perdoar.
Você tem que fazer o que te torna completo. Se você olhar a definição de perdão no dicionário, diz que é cessar de sentir ressentimento, deixar para lá e parar de sentir ressentimento. E eu pergunto, você não se sente ressentido? E eles respondem, eu sinto ressentimento. Você não perdoou se ainda se sente ressentido pra caramba, entende? O ressentimento não promove a cura. É apenas mais um lugar onde pessoas são forçadas à inautenticidade. Algumas dirão, e serei franca, Louis, provavelmente conheço meia dúzia de narcisistas. Estou sem contato com algumas e não as perdoo, nem nunca perdoarei. Sério? Nunca. Mesmo que nunca mais fale? Não conversarei mais com eles. Nunca vou perdoá-los. O que fizeram me fez mudar a visão sobre mim. Passei anos me desvencilhando daquela situação complicada. Ainda duvido de mim e ainda me sinto insegura no mundo. Eles me tiraram a segurança. Como perdoar isso? Não perdoo e durmo tranquilamente. Contanto que você se sinta em paz? Totalmente. É bom. Me incomoda saber que continuam fazendo isso com outros. Sim. Como perdoa? Isso é frustrante. Como encontrar paz mesmo sem perdoar? Pessoas que não perdoam sentem paz. Certo. Acho que quem não sente paz são as pessoas que perdoam e continuam sendo prejudicadas. As que perdoam sem estar prontas. A cura do abuso narcisista implica em individuação. Ser autônomo e ascender ao seu verdadeiro eu, que pode não perdoar. E tudo bem. Uau! Se você não perdoa, você sente que pode realmente se curar? Sim, 100%, 100%. Não perdoar é um reconhecimento, certo? Conversei com pessoas cujos filhos se voltaram contra elas. Como perdoar isso? Conversei com pessoas cujo parceiro narcisista colocou seus filhos em perigo. Como perdoar isso? Pessoas que viram suas economias de uma vida desperdiçadas, como se perdoa? Como perdoar essas coisas? Essas são práticas, quer dizer, filhos é emocional, mas algumas são práticas. Mas realmente acho que a pior parte é sentir-se insuficiente, como se houvesse algo errado contigo quando fazias o teu melhor. Eu tenho um problema com isso. E eu digo às pessoas, alguns chegam lá, alguns dirão 10 anos depois, se apaixonaram por outra pessoa. Aprenderam mais sobre si mesmos. Reconheceram que eram eles que carregavam todas as feridas e eu os perdoei. Mas muitas pessoas dirão que não foram capazes de perdoar até cortar o contato. Você teve bastante tempo para curar. E não se machucar por isso. Alguns perdoam eles após a morte para que eles não ouçam, mas há grande pressão para perdoar tudo. Você não precisa perdoá-los, só dizer a si mesmo internamente. Certo, mas nos casos que menciono dessas pessoas, não perdoo. Eu realmente não perdoo. Foi errado e sei que eles continuam errando, o que me machuca, pois mudou o meu interior. Certo. Posso assumir a responsabilidade pelos meus sentimentos. Sou muito clara sobre isso com os sobreviventes, por isso a seção do livro é chamada A Traição do Perdão. Traição do perdão. Se querem me odiar, fiquem à vontade, porque diria, converse com sobreviventes, espero que haja outros ouvindo que digam, obrigado pela permissão. Alguns podem dizer, olha, cheguei a 85 anos. Trabalhei com pessoas mais velhas que passaram por sistemas familiares e diriam, nunca. Eu ouvi toda a gama disso. Algumas pessoas dirão coisas que podem parecer amenas para outros, mas se você não pode perdoar isso, não pode perdoar, aceite isso. Eles não são mesquinhos, realmente, não são. Quando dizem que não perdoam, a crítica é, você é mesquinho. Você é quem tem toda a raiva e todo o ódio. Eu digo que não é assim. É uma escolha pessoal muito forte, mas a consideramos como solução única, e isso faz com que as pessoas possam permitir seu próprio processo. Na verdade, a cura é mais fácil quando você sabe que não precisa perdoar, já que o perdão é sobre a outra pessoa. Todos dizem que é sobre si mesmo, mas não é.
Perceba o que um narcisista faz com o perdão. Usa para reentrar, como se nada de errado tivesse feito, porque o perdão funciona lindamente, Lewis. Você certamente já foi perdoado na vida. Eu fui perdoada em momentos da minha vida e perdoei muitas pessoas. E quando aquele perdão foi correspondido pela pessoa, comprometendo-se para sempre com uma mudança comportamental. Aí é um lindo processo humano porque reconhecemos nossa imperfeição, mas exige mudança. Imagine alguém, é responsabilização. Você perdoa uma traição e essa pessoa repete o ato. Como se sentiria? Para alguém é pior que a primeira vez, pois é uma traição após a oferta divina de perdão. Eu te perdoei. E repetiu. Fez isso após prometer que não faria, uma traição multiplicada. Há tanto neste livro que eu quero que as pessoas comprem. It's Not You. Identifying and Healing from Narcissistic People. Novamente, há muitas outras coisas que poderíamos falar hoje, mas eu quero que as pessoas mergulhem no livro para obter essa informação. Você fez anos de pesquisa, décadas, estou supondo agora, e é uma das referências sobre narcisismo no mundo. Trabalha com clientes semanalmente, fala sobre isso. Seu canal no YouTube é incrível. Você tem um grande podcast, e agora este livro, It's Not You. Então, se você é alguém que está lutando em um relacionamento, pegue este livro e aprenda mais ferramentas sobre como criar limites específicos se você não pode sair do relacionamento, como se cuidar efetivamente em situações de risco, como preparar-se para a segurança se você não pode deixar o relacionamento. Coisas assim. Você fala sobre coisas assim aqui e muito mais. Se você conhece alguém que sempre vem até você em busca de conselhos e está lutando em um relacionamento e você acha que talvez esta possa ser uma pessoa narcisista ou ter tendências, e você poderia ajudar seu amigo com ferramentas, dê a eles este livro para ter ferramentas para apoiá-los em sua jornada de um relacionamento abusivo. E qualquer outra pessoa que você possa pensar que possa precisar deste livro, It's Not You. Identifying and Healing from Narcissistic People. Doutora Romani, há algo mais que possamos fazer para ajudá-la hoje, além de garantir que sigamos você nas redes sociais, YouTube, comprar o livro? Como mais podemos ser úteis? De novo, não julgue as pessoas. Quando alguém confessa, acho que estou em um relacionamento narcisista, não julgue. Muito disso vem do TikTok e você não sabe se estão certos. De fato, quem sofre realmente enfrenta problemas. Se um amigo diz, isso está acontecendo comigo, em vez de julgar, questione, o que ocorre nesse relacionamento? Vamos conversar sobre isso. Acho que podemos ser ouvintes atentos um para o outro, o que às vezes faz enorme diferença. Para divulgar esse trabalho pelo mundo, visite meu site, Dr. Ramani, ou compre o livro. Querendo aprofundar-se na cura, temos um programa mensal ao qual se pode aderir a qualquer momento. Isso será paralelo ao livro, que é um manual magnífico. Estamos há 1 ano e meio nessa linda e forte comunidade. Onde acham essa comunidade? Acesse meu site para encontrar o link e experimentar por 1 mês. Como se chama? É Recuperação do Abuso Narcisista. Realizamos um workshop, uma sessão de perguntas e respostas mensais. É incrível. É uma plataforma comunitária com 3 reflexões semanais, meditação mensal guiada. É uma comunidade incrível e preciso destacar. Parte deste livro dedica-se a ela, pois foram notáveis e testemunhei coisas incríveis. Moderamos a plataforma 12 vezes ao dia para evitar danos. Levo isso muito a sério. Venha se juntar a nós. Se quiser aprofundar na cura, leia o livro, discuta-o, acesse nossas mídias sociais e canal do YouTube. Postamos novos conteúdos diariamente. Assim, há vários lugares para me encontrar. Maravilhoso. Isso é lindo. Adquira o livro. Perguntei antes sobre suas 3 verdades e definição de grandeza. Estou curioso. Para terminar, vou fazer uma pergunta diferente. Se pudesse ir ao último dia da sua vida, viveu quanto tempo quiser, mas poderia compartilhar apenas um conselho ao seu eu mais jovem, qual seria? Se pudesse se olhar metaforicamente cara a cara e falar com seu eu de 15, 20 ou 25 anos, antes de toda a dor, desafios e serviços que encararia, que conselho daria?
Dê uma chance à vida. Porque muitas vezes me apressei ao me comparar com outros. Tinha que cumprir esta agenda e aquela outra. E se não o fizesse, seria tarde. Então, realmente diria, dê uma chance. Em minha pressa, às vezes fazia tudo rápido demais, com receio de perder oportunidades. Sabe, Lewis, sendo bem mais velha, vejo a beleza do envelhecimento. É algo tão maravilhoso. Talvez seja a única mulher a dizer isso, mas é ótimo. Vivo neste mundo lindo e orientado por dados, onde tenho todas as evidências que confirmam teorias e já falei com pessoas o suficiente para ver padrões. E com a perda de entes queridos e amigos doentes, a visão da vida muda. Antes de tudo, David Kessler descreveu lindamente isso durante nossa conversa sobre aniversário. Acabei de completar mais um ano de vida. Todos dizem, não me fale sobre isso, mas eu digo, fale comigo sobre isso. Estou feliz de ter outro aniversário. Agora sinto utilidade em mim e não me vejo limitada a ter que fazer isso, conseguir aquilo, casar e ter filhos. É tão divertido. Sinto-me uma mulher de 58 anos no corpo de uma jovem empreendedora de 29. Na verdade, sou uma empreendedora de 29 anos, presa no corpo de uma mulher de 58 anos. Preciso de mais sono e provavelmente vou ao banheiro mais vezes do que eles, mas amo envelhecer. Fale comigo quando seu quadril começar a falhar e tudo mais que atualmente já falhou. Sou como um carro onde você pensa se deve vender suas peças ou continuar consertando ele. Alinhado com a ideia de dar uma chance à vida, estou aberta a novas oportunidades. Penso, vamos fazer isso. Minha equipe questiona o risco e eu retruco. Na minha idade, o que é risco? Não é como se tivesse 90 anos. Sigamos em frente. Conversando com nossa amiga Lisa Billy, soube que ela entrevistou um centenário que acabou de lançar um livro. Olhei para Lisa. Também quero viver até os 103 e escrever um livro. Judith Herman, aos 82, conseguiu. Vejo a força dessa sabedoria e amo envelhecer. Ninguém me critica por ficar em casa nos sábados. É onde devo estar, com um cobertor nos joelhos, pensando que estarei ótima aos 90. Serei a melhor aos 90 anos que você já viu. Adoro isso e sinto que todos os dias são assim. Permito-me ficar animada com as oportunidades, pois não vivo mais conforme os desejos alheios. Estou no meu paraíso humanista. Uau, isso é legal. Bem, agradeço pelo seu serviço. Agradeço pelo seu tempo. Um brinde a viver a vida plenamente. Obrigada, Lewis, por me receber. Adoro você como amigo e sou grata por essa conversa. Quando amamos alguém, é representativo. Amamos o que ela representa, o que acreditamos que são, mas talvez nunca conheçamos o suficiente para amá-los. Novamente, é uma conversa filosófica. Certo. Mas quando se trata disso, há pessoas que vão dizer